Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Né? Eu sou o professor Alex Mendes, eu sou economista, sou geógrafo também, mas vou estar aqui como professor de economia para vocês, né? E a gente vai estar com duas disciplinas. A gente vai estar com a atualidade do mercado financeiro e no sábado a gente tem uma maratona junto com conhecimentos bancários. Tudo bem? O que a gente fez, né? A gente preparou um material teórico para vocês e no final a gente botou uma bateriazinha de exercício lá para a gente poder realizar aqui em sala de aula e tirar dúvida. Então, o que é importante? É a gente não sair daqui com dúvida, tudo bem? Se tiverem dúvida, para a aula, porque a dúvida de hoje pode ser uma questão de amanhã, tudo bem? A gente vai de pé embaixo, porque o conteúdo é extenso pra caramba, né? E a gente tem muita coisa para ver. Mas se vocês acharem que está acelerado demais ou que não compreendeu alguma coisa, pede para parar que a gente volta, explica de novo, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vamos que vamos? Então, vamos lá. Bom, a gente vai estudar uma disciplina que tem caído mais insistentemente em concurso, caiu no Banco do Brasil na edição passada, está caindo nessa edição agora, caiu no Banese, caiu no BRB, que é o Banco Regional de Brasília, e há uma tendência de que essa disciplina também seja cobrada para a Caixa Econômica Federal. Há uma expectativa de abertura de concurso para a Caixa, porque eles resolveram agora chamar todos os excedentes do último concurso. Então, há a possibilidade que talvez nesse segundo semestre ou primeiro do ano que vem, abra também concurso para a Caixa Econômica Federal. Ano eleitoral também faz um pouco de milagre nessa área. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Nossa primeira tarefa, pessoal, é a gente entender o primeiro tópico lá do nosso edital, que fala sobre os bancos na era digital. Tudo bem? Nossa primeira tarefa, então, é tentar entender a diferença entre um banco digital e um banco digitalizado. Para a gente poder tentar entender isso, é preciso a gente entender o mercado atual. O mercado bancário brasileiro é um dos maiores em termos de concentração bancária em todo o mundo. Hoje, no Brasil, 5 bancos, né? Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, detêm mais de 75% do mercado bancário. De todas as operações que é realizada no mercado bancário, 75% está concentrado em apenas 5 bancos. E isso entra dentro de um conceito que nós chamamos de oligopólio. Observe que o oligopólio, ao contrário do que boa parte das pessoas pensa, não é quando eu tenho um pequeno número de empresas no mercado. É quando, não obstante eu tenha um número grande ou pequeno de empresas, um pequeno grupo de empresas controla esse mercado. O critério que nós utilizamos é o chamado do critério do P4. Se as 4 maiores empresas detêm mais de 40% do mercado, eu estou numa condição de oligopólio. Então, para a gente tentar entender isso com um exemplo que foge do setor bancário, mas que ajuda a gente a pensar, o Brasil tem hoje mais de 100 de marcas de cerveja. A imensa maioria delas são cervejas locais ou regionais. Mas quando você olha para o mercado cervejeiro, mais de 60% da cerveja vem de apenas 3 grupos. O grupo Ambev, que tem 4 marcas fantasia, Antártica, Brahma, Bohemia e Skol. O grupo Itaipava e o grupo Skin Cariol. Esses 3 grupos, não importa o número de empresas fabricando cerveja no Brasil, grande parte delas locais e regionais, artesanais, mas eu tenho 3 empresas que controlam mais de 60% do mercado. Resultado, se as empresas controlam mais de 40% do mercado, eu estou diante de um mercado oligopolista. Bom, e aí te leva a pensar o seguinte, né? O que isso tem a ver com o mercado bancário? É que quando nós vamos olhar o surgimento do banco digital, um dos elementos, né, é exatamente a quebra desse oligopólio. É uma tentativa do governo brasileiro, através das resoluções do Conselho Monetário Nacional, de quebrar esse oligopólio dentro do mercado bancário. Como eu disse, 5 bancos no Brasil detêm mais de 75% das operações. Então, nós estamos falando do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esses 5 bancos têm mais de 75% do mercado, caracterizando o mercado brasileiro como um mercado altamente concentrado.
E é por isso que eu tenho lá tarifas extremamente altas, taxas de juros inacreditavelmente altas para os padrões internacionais, mesmo quando eu comparo com países subdesenvolvidos. Eu vou te dar um dado, por exemplo. Pesquisando há algum tempo atrás para aluno de graduação, a taxa de juros no rotativo do cartão de crédito no Brasil, ela chega a 357% ao ano. O segundo país da América Latina, estou tirando Estados Unidos e Canadá, que cobra a segunda taxa mais alta, é o Peru, com 50% ao ano. Ou seja, o Brasil cobra 307% a mais no rotativo do cartão de crédito do que o segundo país que cobra a maior taxa, que é o Peru, que também está muito fora da média. A Argentina, por exemplo, tem uma taxa anualizada de 16%. Só para a gente comparar. Então, o que a gente vive no Brasil é um mercado altamente oligopolizado. E esse mercado oligopolizado garante uma qualidade de serviço muitas vezes ruim, por um outro lado, garante tarifas extremamente altas e taxas de juros também extremamente altas, impraticáveis, né, no restante do mundo como um todo. Tudo bem? Só para você entender hoje, para você comprar uma casa própria em Portugal, a taxa de juros anual, se você aceitar juros variáveis, que varia com a taxa básica, é de 1% ao ano. Se você quiser uma taxa fixa, ou seja, que não varia ao longo de todo o contrato, 1,75% ao ano. Isso nem consignado do Brasil, que é uma modalidade cujo risco de crédito é quase nulo, você consegue. A taxa no Brasil hoje está em torno de 1,4 a 1,8 por consignado, que é a modalidade menos cara. Isso dá mais de 24% ao ano, quando eu jogo, né, obviamente, juros sobre juros, porque ele é cobrado todos os meses. Então, como é que ocorre, então, a revolução no mercado brasileiro, né? É que a partir de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, nós permitimos no Brasil agora a existência do banco digital. Então, a primeira tarefa é a gente entender a diferença entre um banco digital, que é diferente de um banco digitalizado. Um banco digital é aquele que não tem agência física. Ou seja, ele só existe no mundo virtual da internet. E, portanto, os contatos que eu tenho com a instituição é basicamente através dos meios virtuais. Significa dizer que eu vou estar utilizando basicamente o Internet Banking e o Mobile Banking, né? A gente vai falar dele ao longo dessa aula de hoje, a diferença básica entre os dois. O banco digital, então, a primeira característica é que ele não tem atendimento físico. Ou seja, não existe uma agência que você possa se dirigir para conversar com seu gerente, para poder abrir uma conta, fechar uma conta, contratar um empréstimo, contratar financiamento, plano de previdência complementar, fazer uma transferência ou qualquer transação que você queira. Tudo é realizado pelo mundo virtual, tudo bem? Por um outro lado, o banco digital não tem tráfego físico de documentos. O que significa dizer que a abertura e o fechamento de contas também se realiza de maneira virtual. E aí vem a primeira pergunta, né? Como é que eu posso fazer tudo de maneira virtual? E aí é que entra um aspecto importante, que a gente vai falar seguidamente ao longo das nossas aulas de atualidade do mercado financeiro, que é a utilização da IA, que é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela permite o chamado machine learning, né? Ou seja, o machine learning é literalmente a máquina que aprende. Nós já vamos explicá-la. Nós temos a presença do chatbot e do Big Data. Então vamos tentar explicar parte a parte aqui. Primeiro componente importante é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que um software que roda numa máquina, tudo bem? Que tem a capacidade, né, de aprender. Esse é o grande ponto. Não é simplesmente que ela seja responsiva no sentido de ela atender a determinadas perguntas pré-programadas. A grande jogada da inteligência artificial é que ela consegue aprender.
Então, desculpa, eu vou utilizar aqui ao longo das nossas aulas alguns exemplos que fazem parte de alguns grandes bancos brasileiros, apenas para você entender. O Bradesco, por exemplo, sem fazer propaganda, tem o BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial. Qual é a jogada? Todas as vezes que você entra em contato com a BIA, a primeira questão é que ela começa a reconhecer a sua voz. Então, a inteligência artificial faz reconhecimento de voz. Se a abertura da sua conta for realizada de maneira digital, ela faz a biometria do seu rosto. Então, por exemplo, alguém quer abrir uma conta no Banco Nexo ou no Banco Nubank. Tudo bem? Que são 2 bancos digitais. Não tem agência física para você ir lá pedir e solicitar a abertura da conta. Via de regra, você vai entrar no Internet Banking ou baixar o aplicativo e aí você vai solicitar a abertura de conta. Ele vai exigir algumas coisas de você. Por exemplo, uma fotografia do teu documento, enviado para lá, e vai pedir que você bate uma selfie. A selfie é o reconhecimento, né, facial do aplicativo de inteligência artificial. Então, ele só abre a conta se houver uma coincidência superior a 90% dos pontos da sua biometria da selfie em relação ao seu documento. Caso contrário, ele não abre. Alguns bancos fazem reconhecimento de assinatura. Então, você tira a foto do teu documento e manda, pega um papel em branco e assina. E ele compara a assinatura do documento com o do documento em branco com as 2 fotos que você enviou. Então, a inteligência artificial, ela pode fazer o reconhecimento da sua voz, ela faz o reconhecimento da sua biometria. Esse reconhecimento de biometria pode ser facial, mas também pode ser, né, da digital. Ele faz o reconhecimento da sua assinatura e compara os documentos para ver se você é você. Tudo bem? A partir daí, ele pode abrir a conta, encerrar a conta, movimentar a conta, fazer transação, investimento, contratar crédito, empréstimo e tudo mais que você possa imaginar. Essa inteligência artificial, ela serve para o nosso machine learning. O machine learning é literalmente uma máquina que aprende. Ela não é simplesmente para te dar uma resposta pré-programada, do tipo assim, você entra na Light, eu quero a segunda via da conta, né, de luz, e ela vai lá e bota o link para você baixar. Não é isso. O machine learning é a máquina aprendendo com a sua utilização. Então, o BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, ele vai aprender à medida que você for usando. Então, quanto mais você usa, tipo assim, BIA, eu quero meu extrato do dia. BIA, eu quero meu saldo. BIA, eu quero fazer um Pix. BIA, eu quero fazer um DOC. Todas as vezes que você solicita alguma coisa, a máquina aprende como que você se relaciona com o banco. E de uma próxima vez que você entrar, ela pode dizer, você quer transferência, quer fazer um Pix, mantemos o Pix da semana passada, ele se repete essa semana, quer que eu pague alguma conta e por aí vai. Isso é uma verdadeira revolução. Se a gente colocar o inteligência artificial e o machine learning, a gente tem o surgimento do chatbot. Você já lidou com o chatbot, né? É aquele que você entra lá e aí abre um quadrinho na lateral do teu computador dizendo assim, que posso ajudar. Aquilo ali, quem está respondendo é o computador, é a inteligência artificial. Então ele é pré-programado com uma série de respostas mais simples. Tudo bem? Eu quero segunda via do meu contrato, eu quero segunda via da minha conta, não chegou a conta para poder pagar, como é que eu obtenho a atualização do boleto, ele tem pré-programado. Só que esse chatbot, que hoje ainda não tem maturidade tecnológica, vamos dizer assim, ele está dentro da inteligência artificial. Então, ele também aprende com o cliente. Todas as vezes que você coloca lá que o seu problema não foi resolvido e ele tem que passar aquela informação para um atendente presencial, no sentido de que tem alguém atrás da máquina para te atender, né, significa que a máquina vai registrar o que os clientes não estão conseguindo fazer através do chatbot. E esse chatbot vai sofrendo alterações de programação para que ele seja capaz de aprender o que os clientes mais querem e como que ele encaminha cada uma das soluções. Tudo bem? Por fim, a gente tem o Big Data. No passado, o que ocorria, né? Os bancos tinham basicamente produtos e serviços padronizados e estandartizados, né? Embora eu possa fazer uma diferença de cliente, que nós chamamos de segmentação, por perfil de renda, exemplo, né? Temos nós aqui que somos seres humanos normais, mas tem a galera que tem a agência do Bradesco Prime, né? Do Santander Van Gogh, né? Do Itaú Personalité, que o atendimento é outro.
é sofá de couro, é televisão da CNN, é revista Caras para a gente ver como é que rico se diverte e ficar com inveja. É, por exemplo, atendente, né, que não tem caixa, ela vai até você, é máquina de café, de chá e por aí vai. Embora os bancos sempre tenham feito isso, a grande jogada é que o banco tinha um produto basicamente padrão e você tinha que se enquadrar dentro daquilo que o banco está te oferecendo. Agora não. Você tem uma coisa chamada Big Data. Vocês já devem ter ouvido falar. O que é o Big Data? Eu vou fazer uma curiosidade com vocês, faça em casa. Entre na internet e pesquise uma coisa qualquer. Imaginemos lá, né, livro de conhecimentos bancários. Procure em 2, 3 sites, feche e abre o teu Facebook. Imediatamente vai vir uma porrada de propaganda de livro de conhecimento bancário no teu Facebook. O que é isso? Isso é o Big Data. Ou seja, as empresas perceberam que elas podem coletar as suas informações. É claro que ela não sabe o seu nome específico, ela não sabe às vezes a sua idade, embora se você permitir a localização, sabe aquela janelinha? Permitir localização, ele sabe onde você está. Ele não sabe o local da tua casa, mas ele sabe o bairro, ele sabe a cidade. E por que ele quer saber isso? Porque se tiver muita procura no centro de Nova Iguaçu por livros, né, de conhecimentos bancários, ele vai direcionar toda a propaganda de todo mundo em Nova Iguaçu e região para o teu Facebook, para a tua rede social qualquer, para capturar você como cliente. Isso é o Big Data. A grande jogada do Big Data no mercado bancário, contudo, é que o banco percebeu que ele não pode mais ficar esperando o cliente ir até ele com o surgimento do banco digital. Porque no banco digital é tão fácil você abrir e fechar uma conta, e normalmente os bancos digitais não têm o custo da manutenção da conta, e a gente já vai discutir por quê, que o cliente se torna muito mais exigente, muito mais volátil. Ele pula de um banco para o outro. E a gente vai ver daqui a pouco que há o Open Banking, que vai abrir as suas informações com a sua autorização, claro, se você quiser, cadastrais e financeiras para outros bancos. Então, outros bancos vão poder entrar em contato com você, porque você abriu a possibilidade de conhecer o teu histórico, de maneira que você pode tirar a tua conta do Bradesco e levar para o Nubank, e o Nubank não vai começar a relação do zero com você, porque ele vai puxar todo o teu histórico cadastral e financeiro do Bradesco para alimentar o banco de dados dele. Ou seja, aumenta a competição entre o setor bancário. O Big Data é a coleta de informação. Tudo bem? Só que o banco vai dar um tratamento nessa coleta de informação para começar a atuar para você de maneira proativa. Um exemplo, tá? Eu, particularmente, há uns 4 ou 5 anos que eu só contrato seguro para o meu carro via internet. Antes, o que eu fazia? Né? Ia até uma corretora, na corretora o cara fazia cotação em várias, né, seguradoras, eu via aquela que mais se adequava ao meu perfil, de acordo com aquilo que eu queria, escolhia uma e pagava. Eu descobri, de 4, 5 anos para cá, que você tem uma série de sites que faz a comparação para você. Você não precisa cotar num único local. Às vezes, a mesma seguradora, em operadores diferentes, tem preços diferentes, com o mesmo seguro. Né? Por exemplo, Sul América, tem lá em vários sites, e às vezes, para alguns sites, já que tem movimentação, eles fazem um preço diferenciado, reduz franquia, né, acrescenta vidro, sei lá. E aí você faz uma comparação em meia hora no computador e ele te entrega o melhor produto de acordo com o seu perfil. Um exemplo, sem fazer propaganda também. Nós temos uma empresa de tecnologia chamada Foregon. Essa empresa, se você cadastrar os seus dados lá e dizer assim, eu quero um cartão de crédito, ele te oferece um leque de cartão de crédito de acordo com o teu perfil. Por exemplo, eu quero milhagem, se eu viajo muito de avião, eu quero cashback, para retornar uma parte da grana para mim, eu quero que tenha programa de recompensa, para poder sacar em prêmio alguma coisa, eu quero anuidade grátis, eu quero cartão internacional, eu quero sem cobrança de tarifa, e por aí vai. Então, o Big Data nada mais é do que a coleta de todas as informações, tudo bem? Para poder montar o perfil do cliente, e aí o banco agora, em vez dele ter um padrão de atendimento de produtos pré-programados, ele vai criar produtos para se adaptar à sua necessidade. Isso é uma revolução bancária no Brasil. Isso significa dizer, né, boa noite, que o banco digital, ele rompe, né, com aquela ideia de que eu preciso ter atendimento físico. Eu não preciso ter tráfego de documento presencial
ou físico. Tudo é assinado de maneira eletrônica. Então, um exemplo rápido, né? Eu, por exemplo, tenho o cartão Nubank. Como é que eu consegui o cartão Nubank, né? Entra lá, baixa o aplicativo, quero ter cartão Nubank. Aí a primeira coisa, tira a foto do seu documento, tirou a foto, tira uma selfie, tirei a selfie, né? E aí ele analisa o perfil de renda e faz uma proposta para você. E aí você automaticamente aceitou a proposta, ele manda o cartão físico. Acabou. O que eu fiz para poder autorizar a emissão, né? Eu simplesmente tirei a minha foto, preenchi os dados, mandei, ele comparou a biometria, a inteligência artificial, realmente é essa pessoa, ok, cartão de crédito lá. E isso pode ser feito com conta corrente agora no banco digital. Bom, então qual é a diferença do banco digitalizado, professor? O banco digitalizado, ele é um banco tradicional. Tudo bem? Esse banco tradicional, ele tem agência física. O que significa dizer que algumas operações são realizadas na agência física ou pelo menos no caixa eletrônico do própria instituição. Por exemplo, você recebe o cartão de crédito, o Itaú é um desses, né? Craque em ser burocrático, né? E aí você não desbloqueia a não ser na máquina do próprio Itaú. Você vai lá, coloca a máquina, bota a senha que você recebeu. Então, o que acontece? O Itaú solicita que você vá até uma máquina presencial, bota o cartão lá para poder desbloquear. O Banco do Brasil também faz isso ou fazia isso. Então, o banco digitalizado é um banco tradicional, que tem agência física, que tem tráfego físico de documentos. Então, por exemplo, eu sou funcionário público e como funcionário público, às vezes, para contratar o consignado, pelo menos para o primeiro consignado, né, eu tive que ir até a agência, preencher lá o formulário, assinar o formulário, autorizando, né, que haja o consignado. A partir daquela primeira operação, o resto pode ser contratado pela via virtual. Mas o primeiro tem lá um papel assinado presencialmente na frente do gerente para poder fazer a contratação daquela linha de crédito. Então, eu ainda tenho o tráfego físico de documentos. Claro que, né, tanto o banco digital quanto o banco digitalizado, eles vão utilizar, né, desculpa, eu acabei não perguntando, posso apagar? Não, já está apagando, né? Então, não tem jeito, perdão. O que acontece? Tanto o banco digital quanto o banco digitalizado, eles vão fazer o uso da tecnologia. Aliás, a tecnologia da informação e da comunicação é exatamente o que permite o surgimento do banco digital. Então, é claro que ambos vão usar o Internet Banking e vão usar o Mobile Banking. A gente já vai falar daqui a pouquinho qual é a diferença entre eles, que é sutil, mas é importante. Qual é a grande questão? É que no ano de 2020, mais de 60% das operações bancárias foram realizadas por esses dois mecanismos. Se eu incluir o caixa eletrônico, isso ultrapassa 74%. Ou seja, o cliente ele tem cada vez mais confiança no aplicativo do banco, no sistema de internet banking, para ele poder realizar praticamente todas as operações que ele quer. É uma maneira rápida, prática, confiável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde eu posso realizar praticamente todas as transações. No banco digital, todas as transações são realizadas de maneira remota. No banco tradicional, que é o digitalizado, algumas operações ainda são presenciais. Então, às vezes, você tem lá o cartão de débito ou crédito, que você tem que desbloquear na agência bancária. O primeiro consignado, você tem que ir lá para assinar o contrato, ou para abertura e fechamento de conta, e por aí vai. Então, o que é que está permitindo essa revolução, né? É o uso e a massificação da internet. Porque o banco digital só existe porque a internet se torna cada vez mais rápida, mais barata e mais popular. Há 10 anos atrás, você tem uma internet 2 mega, era banda larga. 2 era banda larga, porque antes era aquele sininho lá, 3 horas, para ele poder abrir a internet. Hoje, ninguém considera a hipótese de uma internet banda larga com menos de 15 mega. É de 15 para lá. Com a fibra ótica, isso pode chegar numa banda que nós chamamos de 100 mil. Ou seja, ela roda de 100 mega até 1000. E nós temos agora o leilão, que vai acontecer nesse semestre ou no próximo, do 5G. Quando a Claro faz propaganda, que ela é o primeiro 5G do Brasil, isso é mentira. Isso é propaganda enganosa. Porque a banda do 5G não foi leiloada. Como é que você tem 5G se não foi leiloada a banda?
né? Mas quando for leiloada a banda, o teu celular, teu smartphone, que terá que ser trocado para 5G, né? Esse atual não funciona, mas o 5G vai te permitir ter banda larga na rua de 600 mega, 800 mega, 900 mega. Você vai poder baixar um filme inteiro, tudo bem, em 2 minutos e meio. Esse é o cálculo médio para assistir no celular. Essa expansão da internet permite o surgimento do banco digital. Quais são as vantagens para o cliente? São essas que nós citamos, né? Você tem mais praticidade, mais confiabilidade, mais rapidez. Você pode utilizar em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, final de semana, pode fazer qualquer coisa. O Pix é uma revolução, né? E por enquanto a gente está usando muito o Pix, que é o sistema de pagamento imediato, né? Muito para transferência de valores. Mas no futuro a gente vai começar a utilizar, né, para pagamento de contas com QR Code estático e QR Code dinâmico, que é aquele que muda, né, de 5 em 5 segundos, impedindo fraude. Então, há uma revolução em curso que está ligada ao fenômeno da internet, né? E isso altera o cenário, porque daí surgiu uma pancada de banco digital. E aí vem a questão, a pergunta que os alunos sempre fazem. Alex, ok, eu tenho uma conta digital, mas como é que eu faço depósito e saque? Né? Pelo caixa eletrônico 24 horas. E já existe alguns bancos digitais que têm convênios com bancos tradicionais, de maneira que se eu depositar no banco tradicional, ele vai para a minha conta, né, no banco digital. Mas eu também posso entrar na minha conta, emitir um boleto, como se eu fosse pagar uma conta, e pagando o boleto é um depósito para a minha conta virtual. Na rede 24 horas, os bancos virtuais estão isentando o cliente de movimentação. Então o cliente não paga nada para utilizar o banco 24 horas ou os bancos que são conveniados ao banco virtual. Então eu posso fazer saque, eu posso fazer depósito, eu posso pagar boleto, eu posso contratar investimento, eu posso fazer aplicação de renda fixa, renda variável, contratar seguro, eu posso, enfim, fazer tudo o que eu faço no banco físico de maneira virtual. Tudo bem? Isso ainda é um pouco difícil para uma parcela da população brasileira. Porque hoje no Brasil, acredite você, 40% dos brasileiros não têm relação bancária. A bancarização no Brasil não chega para 40% dos brasileiros, que não tem nenhum tipo de conta ou nenhuma relação bancária. Às vezes tem lá um cartão do Bolsa Família, né, mas não tem relação com o banco, no sentido de ter uma conta de movimentação financeira. A ideia é democratizar isso. Claro que, para as pessoas mais velhas, o banco digital soa uma coisa muito louca, né? Aliás, um aluno me perguntou outro dia, mas porra, essa porra é confiável? Então vamos já responder uma questão de prova. Banco digital não tem legislação específica. Todo banco digital tem que atender a legislação que é feita para os bancos tradicionais. Ou seja, o banco tem que ter caixa de reserva de capital próprio, ele tem que ter, de acordo com os acordos de Basileia, ele tem que ter reserva de caixa em função do volume disponibilizado para empréstimos e financiamentos. Ele sofre fiscalização do Banco Central como qualquer outro banco, ele não pode terminar o final do dia no negativo, todos os bancos têm que finalizar o dia com caixa em positivo, e por aí vai. Toda legislação aplicável ao Bradesco é aplicável no Nubank, não há diferença. O resultado é que a confiabilidade que eu tenho de algumas instituições vem pelo fato delas existirem há muito tempo. Como existe há muito tempo, ela é muito confiável, né? A gente consegue, né, tratar com o Banco do Brasil desde a chegada de Dom João VI no Brasil, criando o primeiro Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil. Agora, a disrupção que vai acontecer no mercado é você pensar em videolocadora hoje. Pensa em videolocadora. Ir lá, escolher o filme, ver se não foi alugado por alguém, levar para casa, depois tem que ter o trabalho de voltar lá, entregar, esqueceu de entregar, paga multa, paga mais uma diária. Essa porra acabou. Foi pro saco. O streaming acabou com isso. E o preço do streaming vem caindo, né? Desde o Netflix até o Globoplay ou qualquer outro streaming, o preço vem caindo à medida que um número maior de usuários vai aderindo. Porque o custo fixo do streaming, ele é fixo.
Quanto maior o número de usuários, o custo fixo médio vai caindo. Então, a instituição também pode diminuir o preço. E isso é o que vai acontecer com o banco digital. Banco digital, via de regra, não cobra tarifa, não cobra movimentação de DOC e TED, que é o documento de crédito e a transferência eletrônica disponível. Nenhum banco cobra para a pessoa física o pagamento imediato, que é o PIX, né? Não tem taxa de manutenção de conta, via de regra, você pode utilizar o caixa eletrônico 24 horas quantas vezes você quiser, tudo bem? E aí vem a tua pergunta, de onde que o banco então tira essa grana, Alex? É isso que a gente vai ver no sábado em Conhecimentos Bancários. O banco, na verdade, empresta o teu dinheiro. Vamos lembrar, né? A gente fala isso e a galera assim, como assim, né? O que acontece? O banco aprendeu desde sempre que, de um lado, eu tenho um agente que eu chamo de poupador, que não somos nós. É aquela galera que tem uma renda que é muito maior do que o seu consumo mensal. Então, sobrou dinheiro, o cara quer ganhar dinheiro com o dinheiro que sobrou. Então, ele quer uma aplicação financeira qualquer, ele quer um investimento. Então, de um lado, o banco capta o dinheiro do poupador. Tudo bem? E do outro lado, ele vende dinheiro para o tomador de crédito, que é o cara que é deficitário, que tem uma dívida qualquer ou que precisa do dinheiro para antecipar a compra de um bem. Então, por exemplo, quando você comprou a sua casa, seu apartamento, seu carro, sua moto, financiou, você é um tomador de crédito. O banco, ele apenas faz a intermediação. É claro que ele assume o risco da operação, porque ele tem que remunerar, né, o depositante, o investidor, e ele não sabe se vai receber na outra ponta, né, daquele que é o tomador de crédito. Ele assume o risco da operação. Isso nós chamamos de spread bancário. O spread bancário é a diferença entre o custo de captação do dinheiro e o custo de venda. E no Brasil, esse spread bancário, que a gente vai falar de maneira mais detalhada em conhecimentos bancários, é absurdo, né? Então, só para a gente colocar uma palhinha rápida aqui. O spread bancário é o que, Alex? Ele é a diferença, né, entre o custo de captação e o custo de venda do dinheiro. Então, vamos imaginar que você seja um poupador e que você vai investir o seu dinheiro num CDB, num certificado de depósito bancário. Vamos supor que o banco seja bonzinho com você e hoje ele esteja pagando 0,3% ao mês. Está sendo bonzinho, tá? 0,3% ao mês, ele pega esse dinheiro lá e empresta no rotativo do cartão de crédito a uma taxa de 13% ao mês. Se for no cheque especial, aí você vai pagar 9% ao mês. Se for no crédito direto ao consumidor, 3,1% ao mês. Se for no consignado, que é a modalidade menos cara, ela não é barata, ela é a menos cara, você vai pagar na média 1,5% ao mês. Então agora você descobriu como é que a economia brasileira está em colapso desde 2014 e o Banco Santander lucrou no trimestre 6 bilhões de reais esse ano. Eu vou repetir, 6 bi, com B de bola, o Santander, que não é o maior banco brasileiro. Lucro no trimestre. É porra mesmo, né? Eu tenho uma inveja do cacete dessa porra, né? Porque eu não sou filho de um cara desse. Então, isso aqui é o spread bancário. À medida que eu tenho o surgimento do banco digital e aumenta a competição, os bancos tradicionais vão correr atrás. Claro que eles têm uma vantagem incomensurável. Eles têm uma base de clientes de longa data de relacionamento, eles têm um setor de tecnologia muito pujante, eles têm, obviamente, muita bala na agulha para investir em modernização, mas eles também têm que mudar toda uma cultura organizacional. Algo que o banco digital já nasce no século XXI. Então, o banco digital é para todos no Brasil hoje? Não. Minha avó, por exemplo, não vai utilizar nunca. Amo ela de paixão, né? Mas para ela, internet bank, mobile bank é coisa do chifrudo, né? Ela não sabe usar. Agora, para nossa geração e para as gerações futuras, porra, eu vou ficar no banco 1h30 para assinar um contrato de consignado que eu posso fazer no mobile bank em 3 minutos no aplicativo? Vai para porra. Então, o nível de confiabilidade ele vai aumentando,
e os clientes vão utilizando mais em larga escala o Internet Banking e o Mobile Banking. Então, reforçando, a diferença é, o banco digital não tem atendimento físico, não tem tráfego físico de documentos. O banco digitalizado é um banco tradicional que tem agência física, que faz tráfego físico de documentos e determinados problemas são resolvidos presencialmente. Quero chamar a sua atenção ainda, né, que há também uma transformação do banco digital no quesito agência. O Bradesco, por exemplo, é um dos que está fazendo esse trabalho. Como a maioria das operações hoje acontece por meio digital ou por terminais de autoatendimento, porque você já entrou no banco e tem aquela menina com jaleco dizendo, posso ajudar? Sabe qual é a função dela? Não deixar você entrar no banco. Porque quando você entra no banco, você ocupa um funcionário que gera custo. O objetivo dela é fazer com que você use, né, a máquina de autoatendimento para reduzir o custo operacional da instituição. O resultado é que mês passado, o meu gerente da minha conta do Bradesco disse que a agência estaria fechando, a agência fecha, enquanto atendimento ao público no sentido do caixa. Então não tem mais o caixa para você tirar dinheiro, depositar dinheiro, pagar boleto, pagar conta. Minha avó gosta de pagar tudo presencial, né? E daí sai a fitinha, ela grampeia, né? Põe na pastinha. Isso não existe mais. A agência virou uma agência executiva. Então o que os caras estão fazendo? Cada vez mais investindo em tecnologia para que o atendimento seja massificado, tudo bem? E que só os casos mais complexos ou que exigem a atenção pessoal seja tratado na agência administrativa e não numa agência tradicional que tem pessoas na fila para poder pagar boleto ou para poder fazer saque, né, de um produto qualquer. Então, o banco começa a dispensar funcionário na linha de atendimento ao público e passa a contratar mais funcionário por aquilo que nós chamamos de backstage. O backstage é a galera que fica atrás, na retaguarda, dando suporte. Então, por exemplo, você foi lá, tentou resolver um problema do seu cartão que foi bloqueado, não conseguiu resolver no autoatendimento, não conseguiu resolver no Internet Banking, aí você quer dar porrada em cima da mesa para gritar com a funcionária. Então, ela está lá para te atender, para solucionar um problema que o sistema operacionalizado e informatizado não conseguiu fazê-lo. O Itaú, inclusive, fez uma propaganda agora, que eu achei muito interessante, né? Você pode escolher se você quer falar com uma pessoa física ou com machine learning. Então, se você quiser, não, eu quero o meu atendimento físico, eu faço questão de ir lá, sentar na frente do gerente, tomar um café com ele lá e pedir arrego que eu preciso de empréstimo porque estou na merda. Tudo bem? Agora, você também pode fazê-lo pelo Internet Banking, na contratação de um empréstimo qualquer. Tudo bem? Bacana? Repetindo, vantagem para o cliente, praticidade, agilidade, redução de custo, acesso qualquer hora do dia, 24 horas por dia, em qualquer lugar. Desde que você tenha acesso à internet, tudo pode ser feito por ali. Vantagem para a instituição, redução de custo operacional. O banco pode fazer uma coisa que nós chamamos, posso apagar aqui, pessoal? Que é a escalabilidade. Vamos botar isso aqui para a gente tentar entender. 3 conceitos importantes, né? Escalabilidade, massificação, personalização. Parecem coisas, a princípio, né, que são incompatíveis, mas não são. Vamos tentar explicar. A primeira questão é a escalabilidade. Significa dizer atendimento de escala. Em economia, a gente diz o seguinte, né? Se eu acrescentar, vamos imaginar uma hipótese, mais 10% de trabalhadores e a quantidade de produtos produzidos, nós chamamos de quantum produtivo, crescer mais que 10%, eu tenho economia de escala. Então, o que o banco está fazendo, né? O banco está contratando funcionários, mas esses funcionários são para atendimento fundamental de venda de produtos e serviços, atendimento a problemas que as máquinas não conseguem resolver por enquanto. Porque agora já há, inclusive, a inteligência artificial para análise de contrato, para análise de risco. Então, por exemplo, todos nós nessa sala aqui, salvo exceções, estamos inseridos no cadastro positivo.
Vamos lembrar. O Brasil sempre teve cadastro negativo, né, dos inadimplentes, SPC Serasa. No entanto, o Brasil aprovou uma legislação que existe nos Estados Unidos, que é o chamado cadastro positivo. Se vocês não sabem, se você não se manifestou diante da instituição financeira, ela está monitorando toda a tua vida financeira. Se você paga conta de telefone, luz, gás, né, prestação da casa própria, do carro, né, do cartão da Renner, da Líder, da Riachuelo, se você está pagando tudo em dia ou não. Todas essas informações vão para o cadastro positivo. E o banco ou a financeira, entrando no cadastro positivo, ela tem o teu perfil. É o chamado score de crédito. O score de crédito é de acordo com o seu perfil, se você é mais adimplente ou inadimplente. E a partir dali, a inteligência artificial, né, com os seus algoritmos, ela calcula o risco e a probabilidade de emprestar dinheiro para você e o quanto. Qual é a sua capacidade de pagamento e quanto. Se você já está muito endividado em outras instituições ou não. Se você tem um comprometimento muito alto da sua renda ou não. E ela toma a decisão de emitir ou não aquela linha de crédito para você. O gerente pode intervir? Pode. Ele vai lá, intervém, muda, argumenta, né, e tal, e às vezes consegue. Mas a máquina faz o processo como um todo. O processo principal vai com a máquina. Um exemplo, né? Você tem um cartão lá no Nubank. Quem tem o cartão Nubank, o Digi ou qualquer outro assim, sabe que de tempos em tempos ele bota um e-mail para você dizendo que o valor, o seu limite foi atualizado. E que se você quiser, você pode ir lá no aplicativo e ajustar o limite para mais ou para menos, do quanto você quer no seu cartão. Isso é a máquina dizendo que você utiliza mais o cartão de crédito, que você é sempre uma pessoa adimplente e que, portanto, você merece um crédito maior. Então, a primeira questão é a escalabilidade, né? Eu estou contratando, por exemplo, 10% de trabalhadores e isso vai gerar uma quantidade de produtos e serviços vendidos e clientes atendidos maior que 10%. Resultado, custo operacional por cliente cai. Outra questão, massificação. O objetivo do banco é tentar chegar a um número cada vez maior de clientes. Claro que eu vou ter uma série de produtos que são estandartizados, né? Produtos pré-programados que estão lá disponíveis para os clientes. Mas à medida que a inteligência artificial vai aprendendo, ela começa a entender você. Então, se você, né, pega mais dinheiro emprestado, mais consignado, se você mantém dinheiro na conta ou não, se você faz uma aplicação em renda fixa ou renda variável, se você tem perfil para contratação do seguro de casa, automóvel e de vida, o que a máquina começa a fazer? Preparar produtos personalizados de acordo com o seu interesse. Então, se você manifestar, olha, eu não quero cartão de crédito com cobrança de tarifa. Quero tarifa zero e quero cashback. Ele vai lá, encontra o produto e personifica para você. Então, paralelamente à massificação, eu tenho uma personalização do atendimento. E o atendimento humano, professor, fica resguardado para os casos mais complexos ou para os clientes que exigem tratamento pessoal. Tudo bem? É a personalização. Legal? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, dito isso, né, quais são as características gerais de um banco digital? Ele não possui estrutura física de atendimento ao cliente, o que reduz o custo operacional. O menor custo de tarifa ou até mesmo a sua eliminação. A escalabilidade, ele consegue atender um número maior de clientes com o mesmo número de funcionários. Atendimento em massa, o que reduz custos e amplia a base potencial. Banco digital é diferente de banco digitalizado. Banco digitalizado tem agência física, mesmo que administrativa. Algumas operações são realizadas presencialmente. Vantagens do banco digital: acesso fácil, descomplicado, qualquer hora do dia, inovação em serviços que um banco tradicional às vezes não apresenta, saque ilimitado em 24 horas, transferência para o mesmo banco ilimitada, DOC ou TED para o mesmo banco ou não também ilimitado, o PIX, que não é cobrado de pessoa física, mas ele pode ser cobrado de pessoa jurídica. Lembrando, né? O PIX só é gratuito para pessoa física. Ele não é gratuito para pessoa jurídica. Ele pode ser gratuito se a instituição assim o decidir. Tudo bem? Bom, diante desse quadro, então, as operações vão se realizar de que forma, Alex? Né?
pelo mobile banking. E o que é o mobile banking? É aquele que atua num dispositivo móvel, normalmente o nosso smartphone ou um tablet, tudo bem? Por que ele é diferente do internet banking? Porque o internet banking ele não exige que você tenha um aplicativo, basta que você tenha acesso à internet. Então, lembrando, no internet banking, basta que eu tenha acesso à internet. Enquanto que no mobile banking, eu tenho que ter o app mais o acesso à internet. O dado interessante é que alguns bancos começaram a criar o token digital no celular. Então, por exemplo, de novo, vou falar do Bradesco, que é a experiência que eu tenho mais próxima, sem nenhuma propaganda. Mas há um tempo atrás, eles acabaram com um token físico. O token físico, né, que emite senha, que troca de 5 em 5 segundos, ele era ou um token mesmo, físico, que você apertava ele bota uma senha, e ele tem milhões de senhas, tem uma duração de bateria de anos, ou você tinha lá tipo uma cartelazinha, e aí quando você ia no caixa eletrônico, ele falava assim, digite a posição chave 68, aí você 261, né? Isso não existe mais. E aí o Bradesco, por exemplo, criou o token virtual, no celular, no aplicativo. E aí eu fiquei pensando, porra, mas e se eu for para um lugar que não tem acesso à internet? Como é que eu vou usar o token? O token, ele está no aplicativo, não é pelo contato pela internet. O que significa dizer que lá na terra da minha avó, onde o meu Oi não pega lá, eu posso usar o caixa 24 horas, porque o token está no aplicativo e não na internet. E aí você pode utilizar normalmente como se fosse um produto qualquer. Mobile Bank, Internet Bank, caixa automatizado, Phone Bank, cada vez menos utilizado, porque as pessoas se irritam, né? Você fica um porrilhão de tempo para ser atendido. Quando você é atendido, a pessoa passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, aí você já está mandando todo mundo para a puta que o pariu, né? Caixa 24 horas, dinheiro de plástico, cada vez mais cartão de débito, cartão de crédito e cartão pré-pago. A tendência é que o dinheiro físico seja cada vez menos utilizado. Aliás, eu não sei com vocês, mas comigo é assim, eu raramente tenho mais do que 20 reais na carteira. Às vezes, quando eu tenho que pagar, né, alguma coisa, um pedágio, eu digo, puta que pariu, será que eu tenho dinheiro na carteira para pagar? Porque tudo é realizado pelo cartão de crédito ou cartão de débito. Ele é muito mais prático, muito mais seguro, muito mais rápido, né, eu não preciso andar com dinheiro. O cartão pré-pago no Brasil, ele não pegou, tudo bem, mas ele pega muito, por exemplo, na Europa, né? Porque boa parte da Europa está na zona do euro, que é o conjunto de países da União Europeia que utiliza o euro como moeda única. Então, você tem um cartão pré-pago, você pode comprar em Portugal, você pode gastá-lo na França. O câmbio não tem câmbio, né? A moeda é a mesma. Então, o cartão pré-pago é uma forma de carregar o meu cartão no meu país com o dinheiro que eu acho que eu vou gastar na viagem pela Europa inteira, supondo isso. No dia que talvez a gente for, quando vocês passarem para o Banco do Brasil, vão. Tudo bem? Bacana aqui? Por um outro lado, vem o surgimento agora do Open Banking, que a gente vai falar nessa ou na próxima aula. O Open Banking, só para a gente dar uma palhinha rápida, é porque até agora, as interfaces de programação, que nós chamamos de API dos bancos, ela é uma API fechada. O que significa dizer que se eu tenho conta no Bradesco, eu tenho cartão do Bradesco, eu posso controlar, obviamente, o cartão pela conta corrente, ou a conta corrente, eventualmente por um aplicativo e por aí vai. Mas eu não posso, por exemplo, no meu aplicativo de controle, né, financeiro pessoal, e a gente já tem uma porrada, eu não tenho como controlar isso, porque o meu aplicativo não conversa com o banco. E não conversa por quê? Porque até hoje o aplicativo do banco é fechado. Ele não abre. Só que agora, até o dia 15 de dezembro, entra o Open Banking no Brasil. O que significa dizer que com a sua autorização, sempre, você vai poder autorizar que vários bancos, várias empresas, vários aplicativos entrem na sua conta. Claro que eles não estão autorizados a fazer qualquer tipo de movimentação. Ele vai captar duas informações, né? Informação cadastral e informação financeira. É o que você autorizar, tudo bem? Mas eu vou poder, por exemplo, ter o meu aplicativo, né,
de controle financeiro pessoal no meu smartphone, que está ligado ao meu cartão de crédito, que está ligado à minha conta no banco. Então, se eu recebi o salário como servidor público, ele automaticamente já joga no meu aplicativo. Se eu tive um gasto de cartão de crédito, né, no posto de gasolina, ele imediatamente debita no cartão de crédito e já me diz quanto que vai dar a fatura do próximo mês. Ou seja, tudo vai estar interligado, se você assim o desejar, e você pode controlar tudo por um único aplicativo. Tudo bem? Isso é o Open Banking. E isso permite ao banco ampliar a carteira de cliente. Porque, por exemplo, se eu autorizar que o Itaú entre em contato com o meu dado financeiro do Bradesco, o Itaú pode me oferecer cartão de crédito, PGBL, empréstimo, financiamento, porque ele tem os meus dados lá do Bradesco, eu não preciso levar para lá. Tudo bem? Isso vai crescer a multiplicidade de competição dentro do mercado. Tudo bem? A gente vai falar de Open Banking mais claro lá para frente. O caixa automatizado é aqueles caixas do banco. Você entra lá e você faz qualquer operação. Seu caixa automatizado. É a mesma coisa que caixa 24 horas, só que o caixa automatizado é aquele que está dentro da instituição bancária. E o caixa 24 horas é esse que exige de qualquer lugar. Também é um caixa automatizado. Tá? Tudo bem? Bacana? Então, se é isso, né, eu botei um quadrinho aqui para vocês, para a gente poder ter um resumo da diferença entre banco digital e banco digitalizado. Né? O banco digitalizado é o que exige presença para algumas atividades, que tem fluxo fixo fluxo físico, de documentos, que o contato com o gerente para resolução de problemas, caixa eletrônico é só para atividades não complexas, já o banco digital não. O processo é não presencial, com captura digital de documentos, informações, coleta eletrônica de assinatura, acesso ao canal eletrônico para resolução de problemas, sem a necessidade de ir a uma agência. Tudo bem? Aliás, né, várias empresas migram para esse processo. Né? Eu não sei aqui a Enel, aqui em Nova Iguaçu é Enel ou é Light? Light. As agências físicas da Light também diminuíram muito nos últimos anos. É horrível. O atendimento ainda é muito ruim. No sistema bancário, a expectativa que nós temos é que, à medida que a competição aumenta, a qualidade do serviço também aumente. Porque daí o banco não tem margem para perder cliente. Até porque nós temos um novo perfil de cliente no mercado, que é o jovem. Né? O jovem, ele não tem aquela coisa assim, tipo assim, não, eu quero ter minha conta num banco tradicional, porque esse banco é um banco sólido, se ele falir, eu vou lá, quebra a porra toda. Né? Ele não quer isso, ele quer uma relação que é mais fluida, que é mais rápida, que é mais inovadora, né? E isso muda o perfil do consumidor. Bom, existe diferença entre banco digital e fintech? Tem. Algumas fintechs são bancos digitais também? Sim. Elas competem às vezes pelo mesmo mercado? Sim. A fintech, na verdade, é uma financeira tecnológica. Ou seja, na verdade, elas são basicamente startups. O que é startup? É uma empresa que está em início de processo, né, de construção. O Nubank no Brasil é uma startup, o Dígito é uma startup, a Nexo é uma startup. São todas empresas que são disruptivas do mercado. Elas surgiram criando uma série de soluções para as quais a gente nem sabia que a gente tinha essa demanda. A Netflix é uma dessa. É uma startup, né, ligada ao setor de tecnologia de streaming que matou videolocadora e vídeo. Né? O Spotify, né, com CD de música, ninguém mais compra essa porra, né, a gente vai lá e baixa tudo. Então, a grande questão é que a fintech, ela pode atuar em várias áreas. Ela pode atuar como banco digital, ela pode atuar como financeira, como empréstimo, ela pode ter uma startup, que é uma fintech, para renegociar dívida. Eu não sei se vocês já viram isso, porque uma das coisas mais constrangedoras na vida é você ficar devendo, né? Você tem até o constrangimento de ir até lá para negociar o que você está devendo. Porque às vezes você vai chegar e falar assim, olha, eu não tenho condições de pagar essa porra aqui, se você não paga todos os juros, multa, me der desconto, etc. e tal, eu não tenho condições de pagar. Para a instituição é melhor receber muito menos e receber do que não receber. Já surgiram fintechs no mercado, que às vezes estão associadas aos bancos ou às empresas devedoras, às vezes não, e elas negociam por você.
Então ela tem a dívida, vamos supor, você tem uma dívida no Santander. Aquela fintech pode estar vinculada ou não ao Santander, mas o Santander entrou em contato, fez uma parceria e ela entra em contato com o cliente. E aí toda a resolução é de meio virtual. Você não precisa ir na agência para negociar cara a cara com o cara, sofrer um certo constrangimento, dizer, olha, eu estou na merda, né, como 90% dos brasileiros, e eu preciso que você me dê condições de pagamento. Tudo é negociado de maneira virtual. A capacidade de pagamento, o número de parcelas, a existência ou não de juros, multa, o que o banco te oferece, o que ele tem de proposta, né, etc. e tal. Isso é uma fintech. Mas eu posso ter fintech, por exemplo, de seguro? Pode. Surgiram algumas fintechs de microseguro. O seguro no Brasil, ele é ainda muito pouco utilizado. Por exemplo, na Europa, todo automóvel que circula na zona da União Europeia tem que ter seguro. É obrigatório, como se fosse o nosso DPVAT aqui, só que é um seguro privado. Você tem que ter, senão o seu carro é bloqueado. O mercado de seguro na Europa é mais barato que no Brasil. Claro, o número de acidentes, de roubo, furto de automóvel também o é. Mas o fato de você ter popularizado o seguro, um número maior de clientes, reduz o custo operacional da própria instituição. E ela repassa isso na forma de redução de custo para o próprio cliente. Já tem, por exemplo, startup de fintech de microseguro. Então você pode segurar o teu celular, tua bicicleta, o teu carro, só para incêndio, só para roubo, só para queda de raio, só para colisão. Você negocia, né? Eu quero um seguro de vida de até 20 mil só, se eu morrer, né, alguém estará amparado e por aí vai. Então você tem fintech para tudo, inclusive fintech de controle de gasto pessoal. Né? Você tem um aplicativozinho que você paga anual, né? Eu tenho um, eu pago lá R$90 no ano, e ele tem acesso pela internet ou pelo mobile, né? Eu vinculei a ele o cartão Nubank, que eu uso, né? E aí toda vez que eu faço gasto com o Nubank, ele automaticamente registra lá, eu não preciso fazer esse controle manual, sabe aquela coisa, tipo assim, quanto... O Open Bank vai facilitar isso. Hoje, o Nubank, ele tem um acordo com o meu aplicativo, então ele faz essa conexão. Da mesma maneira que o WhatsApp fez com o Nubank. Então você pode utilizar o WhatsApp para poder pagar a conta. Tudo bem? Com o Nubank. Mas isso é um acordo bilateral. O Open Bank não, ele permite que qualquer um que você autorize. Então, se eu autorizasse, por exemplo, uma seguradora a entrar em contato com a minha conta financeira, ela poderia usar os dados cadastrais para montar um produto que me atenda de maneira mais personalizada, de acordo com o meu perfil. Então, a fintech, ela existe para tudo. E aqui, o Conselho Monetário Nacional, na resolução 4480, ele autorizou a abertura e fechamento de conta de maneira virtual. Tudo bem? Aliás, toda conta aberta de maneira virtual tem que ser encerrada de maneira virtual. E, por um outro lado, a resolução 4656, que vai permitir agora a operação de crédito entre pessoas. Esse crédito entre pessoas no Brasil, hoje, é crime, é agiotagem. Tudo bem? O empréstimo pessoal com cobrança de juros é agiotagem. O que, na verdade, o Conselho Monetário Nacional fez é que existem alguns poupadores que querem ganhar mais dinheiro emprestando direto para você. Claro que o risco é meu, né? Mas eu posso ter uma fintech para poder fazer essa negociação? Eu sou poupador de um lado, eu estou disponibilizando R$12 mil, você precisa de R$12 mil. A fintech faz a negociação e eu vou lá e deposito o dinheiro com você e você assinou um contrato comigo de pagamento em tal data. É possível? É. Tudo bem? É possível? É. No Brasil essa porra vai dar calote? Vai, né? Com certeza, né? Mas há essa possibilidade. Então a fintech é uma concorrente em certa medida do banco digital. Bom, nós temos uma dificuldade hoje grande para fidelizar o cliente. Antes o cliente não tinha para onde pular, né? Você pula do Banco do Brasil para o Bradesco, as tarifas são praticamente as mesmas, as taxas de juros basicamente as mesmas, a Caixa Econômica Federal, que costuma ter taxas de juros mais baratas, o Banco do Brasil um pouco menor do que no Santander, por exemplo, mas elas são muito próximas entre si. E os produtos e serviços que eram vinculados ao cliente também eram basicamente os mesmos, né? Agora não, com uma multiplicidade de banco digital surgindo e de fintech, o cliente cada vez mais jovem,
ele não tem um vínculo com aquela instituição. Não, eu trabalho com o Banco Bradesco há 20 anos. Porra nenhuma. Né? Se o Nexo me oferecer uma conta custo zero, puta, é para o Nexo que eu vou. Não tem isso. Então, há uma dificuldade de que o consumidor digital, as empresas têm que disponibilizar diversos pontos de contato com atendimento rápido e conciso com a instituição, mais transparência de como que a instituição utiliza os seus dados para poder vincular produto, alinhamento ao princípio do cliente. Então, por exemplo, né, um tempo atrás, eu tinha um cartão de crédito que me cobrava anuidade. Aí, em determinado momento, eu falei, cara, chega, né? Porque ele já ganha, né, na venda, porque ele cobra, na média, entre 3,5% a 5% da operação, né, do comerciante. E eu falei, não. Telefonei para lá, falei, olha, se você não zerar, eu quero cancelamento agora. Imediatamente zerou. Me dá trabalho? Dá. Todo ano eu tenho que ligar, né, na data de aniversário para poder pedir o cancelamento de novo. Né? Mas ele zerou, porque ele ganha na outra ponta. O que vai acontecer? Com o surgimento de mais cartões de crédito sem tarifa, daqui a pouco eu quebro aquela porra e faço um outro em qualquer lugar. Tudo bem? O cliente se torna mais volátil. Há uma valorização do atendimento humano. E aí aquela propaganda do Itaú que eu falei, né? Você pode escolher o tratamento, né, pessoal ou o tratamento pelo sistema operacional do próprio banco. Você escolhe, você decide. Esse é o lema do Itaú, né? Você escolhe, você decide. Então, há necessidade de algumas tarefas serem presenciais em que a empatia de alguém humano que te atenda, sim. Às vezes você tem um problema que a máquina não entende e você precisa ter alguém do outro lado para dizer assim, não, o senhor tem razão, fique calmo, vou lhe dar o retorno, vou solucionar o problema, isso vai acontecer. E normalmente, com atendimento personalizado, pessoal, mesmo que por telefone ou por e-mail, ele é solucionado, o cliente tem boa imagem da instituição. Mandei a reclamação, o cara foi lá e resolveu o meu problema. Então, legal, faço negócio de novo. Tudo bem? Bom, já falamos sobre isso aqui, né? O objetivo é ter a capacidade de análise complexa de dados, né? Extrair informação relevante do cliente, ter uma visão ampla, simplificar processo de maneira informativa e proativa. Quer dizer, eu não vou mais esperar que o cliente venha até a agência para eu tentar vender o título de capitalização. Aliás, se o teu gerente te oferece alguma coisa, o produto é ruim. Porque ele tem meta para cumprir. Tudo bem? Então, o meu gerente lá, uma vez, fui conversar com ele e falou assim, pô, você não me ajuda aí com um título de capitalização? Eu falei, cara, eu sou economista, pelo amor de Deus. Você não vai tentar me vender essa merda, né? Porque o título de capitalização, ele não rende porra nenhuma, você perde dinheiro e você sorteia alguma coisa. Aí o cara fala assim, não, mas foi sorteado R$1 milhão lá no Pará, né? Cara, é enterro de anão. Né? Você sabe que existe, mas você nunca viu. Tudo bem? Então é impossível de você saber quem vai ser premiado. Beleza? Agora não. Eu quero ter um produto que vá, né, ao encontro do cliente. Eu vou ofertar o produto que seja mais personalizado. Não existe regime de autorização e funcionamento específico para banco digital. A relação é a mesma para o banco físico, tanto para o banco digital. As normas são aplicáveis a ambos, tudo bem? Inclusive todas as regras prudenciais de Basileia. Vamos resolver a questão? 1 minuto para vocês tentarem? Não olhe o gabarito, tá? Oi, pois não. Sem problema. Sem problema porque ele tem um CNPJ, ele tem um endereço físico. Ele só não tem endereço físico para o seu atendimento. Mas ele tem, ele tem todo o backstage. Aliás, o banco digital, ele tem uma galera muito grande trabalhando nos produtos digitais do banco e nas linhas de atendimento, na administração, em tudo aquilo que você possa imaginar. O que ele não tem é a figura do gerente pessoa física ou da agência bancária que você pode dar porrada em cima do balcão para reclamar. Mas ele é uma pessoa jurídica autorizada a funcionar pelo Banco Central. E o Banco Central brasileiro é um dos que tem as resoluções mais restritivas do mundo. Só para você ter uma ideia, vou te citar um caso assim específico, porque às vezes a gente acha que tudo fora do país é melhor do que aqui, né? E nem sempre é o que ocorre. Quando teve a crise econômica de 2007 e 2008, do mercado subprime americano, das hipotecas de alto risco, o grau de alavancagem do banco Lehman Brothers, que era o 4º maior banco de investimento nos Estados Unidos, era de 400% do seu patrimônio líquido. O que significa dizer isso? O banco, tudo bem? Ele emprestou
400% do seu patrimônio líquido. Ou seja, quando ele quebra, ele não paga ninguém. Ele não paga correntista, ele não paga o governo, ele não paga investidor, ele deu calote geral. Porque todo patrimônio liquidado não dá para cobrir o volume de empréstimo. No Brasil, o prudencial é 60%. Então, você não pode ter alavancagem maior que 60% do patrimônio líquido da instituição. Isso permite uma segurança muito maior. Né? E o Banco Central está ali. Por exemplo, um dos bancos que há um tempo atrás quebrou, deixa eu tentar lembrar o nome do banco, era inclusive do Grupo Silvio Santos, Pan-Americano, isso, que agora virou PAN, porque daí você quer mudar, né, o nome assim curta, né? Pan-Americano não, agora é Banco PAN, né, sob nova direção. O Banco Pan-Americano foi o seguinte, o Silvio Santos comprou o banco, e segundo ele próprio, palavras dele, não minha, ele botou um compadre dele para ser o presidente e uma galerinha dos amigos diretores. Só que os bancos, eles trabalham com uma renda variável para a alta diretoria e presidência, que depende do resultado do banco. Quanto mais resultado o banco tiver, mais os caras ganham em termos de remuneração. É assim que ocorre no Brasil, é assim que ocorre nos Estados Unidos também. Então, os caras tiveram uma ideia muito malandra. O Banco Pan-Americano vendia um crédito consignado para você, então eu tenho um ativo que são os seus recebíveis. É passivo para você e ativo para mim, correto? Aí o banco, para poder emprestar mais, ele pegava essa carteira de cliente e vendia para o Bradesco. Mas ele não dava baixa no balancete nesse ativo que ele vendeu para o Bradesco. Ele continuava registrando o ativo, né, que ele tende a receber de você e pegava dinheiro do Bradesco e emprestava para mais gente. Resultado, contabilmente, o banco estava dando lucro cada vez maior. E a presidente e a diretoria sendo remunerada por essa lucratividade absurda. Sabe o tamanho do rombo? 2,5 bi. Como é que o Banco Central pegou? Porque o Banco Central começou a parar a carteira de crédito. E o teu consignado estava registrado no Banco Pan-Americano e estava registrado no Itaú. Porra, como é que a mesma pessoa, o mesmo valor, a mesma data, o mesmo ativo em duas instituições? Está errado. Vai no Itaú. Itaú, não, comprei a carteira do Banco Pan-Americano. Banco Pan-Americano, apresenta o balanço, né? Por que você não deu baixa no ativo? Toma. O Silvio Santos estaria falido. Porque o SBT, mais o Baú da Felicidade, mais um conjunto de locadoras de automóveis que ele tem em São Paulo, não daria para pagar os 2,5 bilhões. Ele estaria falido. Aí tem umas coisas que só acontecem no Brasil, né? Um dos antigos donos, não vou citar o nome aqui, do BTG Pactual, propôs a compra do Banco Pan por R$1. E ele assumiria a dívida. Isso porque o Silvio conseguiu negociar com o Fundo Garantidor de Crédito um prazo de carência de 2 anos para começar a pagar os 2,5 bi, sem multa e sem juros num prazo de 10 anos. E não é? Aí um dos donos do BTG foi lá e fez a proposta. Eu compro o banco por R$1 e assumo a dívida. O Silvio Santos leva. Porra, da noite para o dia você se livrou de 2,5 bi de dívida. E o Dantas, né, que foi o comprador, falei, porra. O Dantas, que foi o comprador, ele tem 2 anos de carência para começar a pagar, ele tem toda a rede de agência, né, do Banco Pan que herdou, né, e ele tem prazo de pagamento de 10 anos, sem juros, sem multa, junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Porra, negoção. Para quem está no mercado bancário, negoção. Beleza? Vamos matar aqui? Me ajuda aqui, pessoal. Então, em 2019, o BRB, lá na banca IADES, aliás, vou dar um toquezinho rápido aqui, que a gente não vai trazer questões só da nossa banca. Porque como a atualidade do mercado financeiro é uma disciplina muito nova, a gente não tem questão suficiente da nossa banca para poder fazer essa revisão, tudo bem? Mas como o objetivo é revisar, né, a gente pode fazer por qualquer uma. Então vamos lá. Quanto à diferença entre o banco digitalizado e os bancos digitais, assinale a alternativa correta. Um banco digital pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite de transferência ou do cartão de crédito e, por medida de segurança, demandar que tal cliente se dirija ao caixa eletrônico ou à agência para concluir o processo. Alternativa falsa, né?
Um banco digital não pode solicitar que ele vá ao caixa eletrônico. Banco digital é para resolver tudo no meio virtual. Internet banking ou mobile banking. Isso é aceitável para um banco digitalizado, mas não para um banco digital. B. Permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa e não cobrar taxa de manutenção de conta são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam o banco digital do digitalizado. Não. Aliás, dica de prova. Sempre que você vê na questão somente, exclusivamente, único fator, né? Tá errado essa porra, né? Quase sempre. Então não é o único requisito. O requisito básico é que as operações do banco digital é toda no meio virtual e eu não tenho processo físico de documentos. Enquanto que eu posso ter no banco digitalizado algumas operações presenciais e eu tenho fluxo físico de documentos. C. Para que o banco seja considerado digital, basta que disponibilize um ambiente de internet bank e aplicativo móvel, o mobile bank, mesmo que por medida de segurança seja necessário software de segurança adicional para que possam comprometer a experiência do cliente. Está tudo errado essa porra, né? Primeiro, para que o banco seja considerado digital, basta que ele disponibilize internet banking e aplicativo móvel, mobile bank. Bom, isso o banco digitalizado também faz, né? Então, de cara já está errado. E se eu estou exigindo, por medida de segurança, que você instale um software de segurança, significa dizer que o meu aplicativo ou a minha plataforma não é confiável. Se isso está comprometendo a relação com o cliente, ela não existe no mundo digital. Se o teu banco diz assim, olha, você pode botar o teu app, mas você tem que contratar um antivírus pago, McAfee, para garantir que o meu app não seja rompido com trojan, né, entrando na sua conta, o aplicativo não é confiável, eu não vou abrir a minha conta aí. Porra, não vou fazer. Simplesmente não vou. Ele tem que ser completamente confiável. Demandar que o cliente se dirija a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para banco digitalizado, mas não para banco digital. Alternativa correta, gabarito letra D. Por que não a letra E? Disponibilizar serviço gratuito e pacote padronizado de serviço, tal como exigido pela Resolução 3919, artigo 2º, inciso 1º do Banco Central, é o que define um banco como digital. Não, né? Observe que isso aqui é válido tanto para o banco digital quanto para o banco digitalizado. Não existe regulamentação só para banco digital, isso é para todo mundo. Então, não é isso que diferencia um banco digital. Perfeito? Próxima questão. Vai lá, um minutinho aí para vocês tentarem fazer. Me ajuda aí, pessoal. Um aplicativo que possui uma grande base de usuários não oferece risco ao banco tradicional, visto que os respectivos serviços não podem ser concorrentes. Ora, se o aplicativo possui uma grande base de usuários, eu tenho uma grande base de clientes em potencial, que vai concorrer com qualquer instituição. Ninguém entra no mercado, sobretudo no mercado capitalista, pelos olhos dos seus usuários. Se eu tenho base de cliente, eu vou captar para vender produto e serviço e ganhar dinheiro. Alternativa falsa. Tudo bem? 3. As fintechs devem ser vistas como concorrentes por disputarem o mesmo mercado que os bancos. Verdadeiro, né? Fintech pode atuar no mesmo nicho de mercado de alguns produtos e serviços bancários. Na era digital, as fraudes de identidade deixaram de ser um risco para os bancos, facilitando assim a oferta de serviços bancários com mais conveniência aos clientes. Dizer que a fraude deixou de ser um risco é uma piada, né? Alternativa falsa, né? A fraude, ela sempre pode existir, ela sempre estará presente, né? Eu fui surpreendido há um tempo atrás, o meu cartão de crédito dizendo que às 2h40 da manhã eu fiz uma compra de R$680 no Acre. Falei, para tudo, né? Nem sei onde fica Acre. Essa porra já é Colômbia, como é que é? Né? Então, qual é a grande jogada? É fraude, clara. Alguém capturou, né? Mesmo que o meu chip eletrônico, alguém capturou, né? E conseguiu utilizar nessa compra. O banco foi lá e bloqueou, claro, né? E estornou o valor, né, da compra. A instituição bancária tradicional não precisa ajustar a sua respectiva cultura organizacional
para se manterem competitivas na era digital, visto que os novos desafios estão na esfera tecnológica. Se o banco tradicional não ajustar a sua cultura organizacional, se continuar esperando que o cliente venha até a agência para comprar o produto que ele está oferecendo padronizado, ele está na merda, né? Porque o cliente ficou mais exigente e quer produto mais personalizado. Eu não consigo mais vender um cartão, por exemplo, que cobra anuidade, né, de R$250 por ano. Você vai ficar lá com cartão a vida inteira, porque eu tenho um cartão de crédito com limite alto, né, e com tarifa zero, inclusive com cashback. Alternativa falsa. Tudo bem? Sexta questão. Tenta aí. Essa foi para o BRB de Brasília. Então, a questão perguntou assim: o sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. Entretanto, o nível de maturidade digital varia de banco para banco. O que nós estamos chamando de maturidade digital? É quando eu consigo operacionalizar boa parte das minhas atividades pelo meio digital, onde eu tenho um forte investimento em inteligência artificial, em machine learning, em big data, né, em chatbot, quando eu informatizo todos os meus processos, e isso revela uma maturidade, né, sob o ponto de vista digital. Perfeito? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Uma característica do banco digital é a realização de processo não presencial, como o envio de informações e documentos por meio digital e a coleta eletrônica de assinatura para abertura de contas. Alternativa verdadeira. Por que não as demais? Um banco digital é o mesmo que um banco digitalizado. Já está errado. Visto que ambos apresentam o mesmo nível de automação de processo. Não. O banco digital já nasce digital. Ele tem um processo que já é tecnológico, enquanto que o banco digitalizado está correndo atrás do prejuízo. Diga-se de passagem, com muito dinheiro, né, com uma boa carteira de clientes, com muito fôlego para fazer investimento, mas ele está correndo atrás. Tudo bem? O mesmo nível de automação, está errado aqui, portanto, falso. A oferta de canais de acesso virtual representa o mais alto nível de maturidade? Não. O canal virtual, como o mobile bank e o internet bank, é apenas o começo da história. O chatbot, a inteligência artificial, big data, machine learning, são processos muito mais complexos de maturidade. O banco digitalizado dispensa atendimento presencial. Quem dispensa atendimento presencial é o banco digital. Por questão de segurança, o banco digital permite a consulta de produto e serviço por meio de canal eletrônico, mas não permite a contratação. Exatamente o contrário, né? Se o banco é digital, ele permite todas as contratações por meio digital e não, né, de maneira física. Você pode realizar qualquer atividade. Bacana? Conferindo aqui o gabarito e vamos tomar um café, né, que a gente merece. Né? Daqui a pouquinho a gente está de volta para mais uma leva aí de conhecimento.